Paz do Senhor, irmãos! Quero deixar uma reflexão para vocês hoje sobre Deus e os animais. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 12:10. O justo olha pela vida dos animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Esse versículo nos faz compreender que o homem de bom coração, ou o ser humano de bom coração, ele respeita e ele cuida os animais. Vamos compreender algo muito interessante. Claro que os animais, eles estão abaixo dos seres humanos, usando uma escala assim para que você possa compreender. Nós temos anjos, depois humanos, depois animais. Mas a maneira com que nós agimos com alguém que não está acima de nós, mas abaixo de nós, fala muito do nosso entendimento e da bondade do nosso coração. Por isso que esse versículo diz que o justo olha pela vida dos seus animais. O que nós aprendemos aqui? O animal tem alma? Sim. Qual é a diferença da alma do animal para a alma do ser humano? A nossa alma, ela é imortal. E terminando essa vida, nós entramos para um outro nível espiritual. O animal não. O animal, morrendo, termina a sua vida em todos os sentidos. Mas nós precisamos compreender que o animal tem alma, sim. Quer um exemplo? Aqui atrás de mim tem uma turminha. Quando eu chego, eles vão me encontrar. Quando eles estão com fome, eles têm uma maneira de se expressar. Quando estão com dor, tem um tipo de comportamento, um tipo de miado. E todos os outros animais são assim. Então, os animais têm alma sim e eles se expressam da sua maneira. Você que tem um cachorro, você chega em casa, ele vai te encontrar, ele vai todo feliz da vida. Por quê? Porque é a expressão dele. Tem as expressões faciais também. Pela face você percebe se o animal está bravo, você percebe se o animal está tranquilo, se o animal está com medo. Essa é a alma do animal. Todos os animais têm alma. Por que esse versículo fala que o justo olha para os animais, pela vida dos animais? Mas a misericórdia, as misericórdias dos ímpios são cruéis. Quantos animais que nós vimos acorrentados, sem água, sem comida, aquele animal desnutrido. Isso desde um animal doméstico até num circo, até em um local que você vê as pessoas oprimindo os animais. Não foi assim no princípio e não é assim que Deus se agrada. Primeiro, Deus criou os animais. Segundo, os animais têm alma. No Gênesis é muito legal. Quando você olha a criação dos animais, é fantástica. Por quê? Porque Deus fez todo o cenário primeiro, Deus criou a terra, Deus criou os mares, os rios, tudo preparado. Aí Deus criou os animais. Tá lá no Gênesis, você pode conferir. Essa narrativa é linda. Olha só. Deus criou os animais que vivem na terra, cada um com a sua família. Temos a família dos tigres, ali vem leão, ali vem gato, ali vem leopardo, ali vem, enfim, todos esses animais que nós os classificamos como felinos. Depois vem os cachorros, os lobos, e, enfim, todos os animais que se encaixam nesse grupo também, os canídeos e assim por diante. Nós temos todo tipo de animal, cada animal com a sua família, com o seu grupo. E eu acho tão lindo e tão criativa a criação de Deus. Quando você olha para as aves, para os pássaros, todos os tipos de aves, as que voam, as que não voam, as plumas, as cores tão vibrantes, tão lindas. Gente, a criação de Deus, ela louva o seu nome porque ela é fantástica, porque ela é maravilhosa, porque ela é linda. Então, quando Deus criou, Deus na sua perfeição, criatividade, sabedoria, glória, nessa sua expressão de beleza para nós, Ele fez tudo organizado. Olha só, animais que rastejam,
animais que vivem na água, outros que vivem no espaço e assim por diante. Quando Deus criou os pássaros que voam, que embelezam, quando Deus criou os peixes, os de água salgada, os de água doce, isso é tão profundo, sabe por quê? Quando a gente olha para o mar, é apenas o mar. Mas quando você analisa mais profundamente, cada ser vivo do mar, do oceano, tem uma função. Na terra, os animais, a mesma coisa, cada animal tem a sua função. Por que Deus criou os predadores? Poxa, eles vão lá e matam os outros. Isso se chama controle de natalidade, controle de praga. Em algumas cidades que moramos, o javali era tanto que estava destruindo as plantações. Por quê? Porque não há um predador natural. Então, quando Deus criou os animais, Deus criou os que comem erva, Deus criou os que comem carne, Deus estabeleceu a cadeia alimentar. Isso aqui é muito lindo, porque é o controle para que nenhuma espécie se sobressaia demais sobre a outra. Outra coisa que eu acho lindo, fantástico, é quando Deus criou os carniceiros, tanto da terra, que daí você vê as hienas, você vê outros animais ali que comem carniça. Aí você vê no céu as aves de rapina, os abutres, os urubus, todas essas aves. Aí você vê no mar também os carniceiros. Por que Deus fez isso? Porque eles têm a função de limpar a terra. Você passa lá num local, num sítio, por exemplo, tem um boi morto, um animal morto. Daqui a pouco está cheio de urubu. Aqui atrás da minha casa, esses dias, eu cheguei ali e tinha urubu. Não é comum ver essas aves na cidade. E estava cheio, tinha 8 urubu ali atrás de casa. E eu fui conferir o porquê. Cheguei lá, tinha um gambá morto. E olha, gente, o odor desses animais. A visão. De onde eles estiverem, eles percebem, eles vêm e eles comem. Lembrando que a carniça, a putrefação, isso não interfere no organismo desses bichos, dessas aves, porque a própria composição deles é para que nenhuma bactéria, nenhum tipo de situação venha interferir e aí ele ter uma infecção e a morrer, tá? Porque essa é exatamente a função deles. Por que nós, os humanos, sentimos cheiro? Porque o cheiro é a nossa proteção contra a putrefação de um alimento, porque vai nos fazer mal. Esses animais não, porque eles são projetados para isso. Quando eu olho para essa magnitude, para essa beleza, para essa criatividade, sabe? Tudo isso me remete a um Deus santo, maravilhoso e criador. Só que esse Deus santo que criou tanto os humanos quanto os animais, ele respeita e cuida tanto de nós quanto dos animais. Vamos analisar isso aqui. Olha o que diz Mateus no capítulo 6, 26. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Claro que na continuação Jesus estava orientando os humanos a não viver em ansiedade. Mas vamos pegar só essa parte. Olha o que Jesus falou. Olhem para as aves do céu. Elas não têm campo, elas não semeiam, elas não trabalham. Elas apenas sobrevivem. Quem é que alimenta essas aves? O próprio Deus. Olha só. Depois vem Salmos 147, 9, que diz assim: dá alimento ao gado e aos filhos do corvo quando clamam de fome. Você já parou para pensar? Quando uma criança tem fome, ela pede para quem? Ela pede para o pai, ela pede para a mãe. Quando os animais têm fome, eles pedem para quem? Se eles não têm dono. Eles clamam diretamente ao Criador. E o Criador os ouve, os entende e de alguma maneira os alimenta. Olha que coisa linda! Olha o que diz Jó também, do 38 ao 41.
que quem prepara para o corvo o alimento, quando a sua ninhada clama a Deus e andam vagando por não ter com o que se alimentar, é o próprio Deus. A Bíblia também diz que Deus satisfaz a fome dos leões, quando eles bramam, quando eles imploram, quando eles precisam de comida. Você está ouvindo um rugido? Mas Deus está interpretando e Deus sabe do que esses animais precisam. Quando eles têm fome, quando eles têm dor, eles têm sentimento. Salmo 50:10 diz: porque todos os animais das florestas, todo o gado que pasta sobre os montes são meus. Olha que coisa linda! Deus não deixou a natureza aleatoriamente. Deus criou os animais, Deus criou o tipo de alimento para cada animal, para cada espécie. Como eu já falei para vocês, a função dos carniceiros, a função dos predadores. Gente, as aves fazem um trabalho fantástico. Elas vêm num lugar, elas comem a semente e elas voam para outro lugar. Quando elas defecam, a semente cai nas florestas, na terra, e muitas vezes dali nascem plantas que nem são nativas daquele lugar, porque as aves levaram. Olha que coisa linda! Lembra da gralha? Muito comum no Planalto Serrano. O que as gralhas fazem? Pegam o pinhão e enterram na terra, para que depois elas possam comer. Mas elas acabam esquecendo e dali nasce um novo pinheiro. Cada ave, cada animal tem uma função na terra. Então Deus, na sua perfeição, fez isso, e também nós que nos alimentamos de carne, tem a galera que só come verdura, mas tem os que comem carne, e nós nos alimentamos deles, a sua própria carne nos traz proteína, vitaminas. Então você percebe que existindo um respeito e um controle, nós podemos viver bem. Lembra, eu quero encerrar quando Deus criou os animais. Quem Deus chamou para dar nome? Adão. Ali nós vemos o Deus Criador, ali nós vemos Adão humano e ali nós vemos os animais. Então você percebe que há uma relação e um bom relacionamento entre os três. Deus deu sabedoria para Adão e ele então deu um nome para todos os animais. Qual era a função de Adão no jardim? Lavrar, trabalhar, cuidar, zelar. Ele não estava ali só para curtir, ele tinha funções. E o seu relacionamento com os animais envolvia também. Vamos trazer para os nossos dias. O nosso entendimento das coisas espirituais, o nosso relacionamento com Deus, fala muito do nosso relacionamento com os animais. Eu não posso trancafiar um animal numa jaula e não dar para ele um mínimo de dignidade, que é a comida, que é a água. Eu não posso ver um animal com dor e pensar, é só um bicho, deixa que morra. Ele sente dor como todos nós. Eu não compreendo como pessoas conseguem matar por pura maldade ou envenenar animais. Animais inocentes, porque eles são inocentes. Por mais que você não goste de um animal, mas ele não tem entendimento de que ele ultrapassou uma cerca e que ele está no teu território e que de alguma maneira ele irá te prejudicar. Ele não tem esse entendimento. Mas eu e você, humanos, temos esse entendimento. E eu e você que devemos de cuidá-los. Então, para nós encerrar, vamos compreender essa parte aqui. Deus criou os animais, cada um segundo a sua espécie. Deus instituiu a cadeia alimentar. Cada um tem uma função no ecossistema. Os animais têm alma, que essa alma é mortal. E eu e você precisamos de sabedoria para cuidá-los, respeitá-los e compreender que todos nós temos uma função nessa vida e nessa terra. Cuide dos teus bichinhos. Zele deles. Cuide de um animal de rua. Aqui na cidade de Orleans tem uma coisa muito bonita. Você anda nas ruas e você vê água, você vê alimento e você vê casinhas na rua que as pessoas colocam para os animais de rua. Porque, na verdade, não existem animais de rua. Existem animais que foram abandonados por alguém. Aqui também tem algo muito importante.
Não é você ir lá e pegar um bichinho porque achou bonitinho, aí ele cresceu, ele está te incomodando, então você vai soltar na rua. Ou você vai envenenar. É responsabilidade nossa zelar e cuidar dos animais. E quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a palavra, aqui estão as recomendações. A Bíblia chama de justo que cuida dos animais, mas a Bíblia chama de ímpio aquele que é cruel com os animais. Quem é o ímpio? É o que desrespeita as leis de Deus. Eu não vou entrar em detalhe porque é muito extenso, mas quando você pegar toda a história, as leis, você vai analisar que o povo era obrigado a zelar e a cuidar dos seus animais. Ah, mas eu tenho uma vaca só para dar leite. Precisa tratar, precisa cuidar, precisa fazer um monte de coisa para que possa então desfrutar do seu leite. Ah, eu tenho um gado, eu tenho bois para puxar carroça, os irmãos que trabalham na agricultura. Você precisa de cuidar desse animal para então poder aproveitar a força dele. O cavalo é a mesma coisa. Ah, eu tenho um cavalo, mas você precisa de cuidar dele. O justo olha pela vida dos animais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.